E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tudo Bem. E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente tem dúvida e é sobre sexualidade. Falar de sexo é muitas vezes constrangedor, mas é um tema super importante. Afinal, todo mundo tem dúvidas e a gente tem vergonha de perguntar. Então, às vezes a gente acaba acreditando em coisas que nem sempre são verdades. E é por isso que a gente trouxe uma convidada que manja disso. É a psicóloga e psicopedagog... Nossa, enrolei tudo. E por isso que a gente trouxe uma convidada que manja disso. Ela é psicóloga e psicopedagoga. Bem-vindo ao Zica do Bem, Aline Rossi. Obrigada, eu que agradeço. Ou seja, ela tem muita experiência e trabalha ajudando crianças e adolescentes a entenderem melhor seus sentimentos e comportamentos. Então, a primeira pergunta é normal sentir vergonha sobre falar... Não, calma. É normal sentir vergonha de falar de sexo? Sim, é normal. Primeiramente, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, espero poder ajudar aí nesse tema. É normal, sim, a gente sentir vergonha porque é um tema novo para muita gente, né? Então, principalmente na adolescência, é um tema que vocês começaram a introduzir agora, né? Então, é natural a gente ficar com um pouquinho de vergonha e porque também, como a Isis disse, tem muito tabu a respeito desse tema, né? Então, a gente vive aí numa sociedade onde, às vezes, falar sobre sexo é uma coisa ruim, impura, não pode conversar em família sobre isso, e na verdade isso não é real, né? Então a gente precisa primeiro entender talvez qual a diferença entre o sexo e a sexualidade. Então a sexualidade a gente tem desde quando a gente nasce, né? Desde pequenininho a gente tem a sexualidade no sentido de perceber o nosso corpo, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, saber respeitar o nosso corpo, saber respeitar o corpo dos outros. E se esse tema ele é incluso ali no ambiente familiar desde quando é uma criança pequenininha, né, a gente tende a que esse tema não seja tão tabu lá na frente, porque eu entendo que esse tema é natural, faz parte da vida. E quando vocês vão entrando ali no período da adolescência, aí sim vem o que a gente chama do sexo mais erótico, né, que vem os desejos sexuais, a vontade de ter relações, o conhecimento do prazer em si. Então, até a infância a gente tem a sexualidade no sentido de perceber o seu próprio corpo, saber ali os limites, saber respeitar, e depois disso na adolescência a gente introduz esse tema com essa parte erótica, mas que também é totalmente natural para a vida de todas as pessoas. Então sim, é natural a gente ficar com vergonha, porém quanto mais a gente fala e mais a gente abrange sobre o tema, mais tranquilo vai ficando, mais saudável vai ficando, a gente vai tirando as nossas dúvidas, vai entendendo o que a gente precisa entender, e essa trava aos poucos vai se dissolvendo a ponto da gente entender que isso é natural. Qual é a idade certa para namorar? Não tem uma idade certa, né? A gente não tem um limite de idade de falar assim, só pode namorar a partir dos 13 anos, dos 14 anos. Mas é importante a gente entender que o namoro, ele envolve algumas questões com relação ao seu próprio autoconhecimento. Você tem que se sentir pronto, tem que se sentir seguro, tem que se sentir ali respeitado pela pessoa que você pretende ter esse namoro. Você tem que ser capaz também de respeitar essa pessoa. Então, ele tá muito mais relacionado ao quanto você tá maduro para ter um relacionamento do que necessariamente a uma idade de números, né? E é importante a gente ressaltar que muitas vezes na fase da adolescência existe um pouquinho de pressão ali dos amigos de eu já dei o primeiro beijo, você ainda não deu, eu já tenho namorado, você ainda não tem. E é importante que a gente saiba e se conheça a ponto de a gente conseguir manter ali firme de assim, não, tudo bem, eu não me sinto pronto, pra mim não é o momento ainda e tá tudo bem, né? É importante que você se conheça e que você saiba respeitar o seu tempo. Então não tem uma idade certa para que a gente comece ali o namoro, é o seu tempo, quanto você se sente seguro e pronto para esse tipo de relacionamento. Por que os pais falam que o bebê vem da cegonha? Por que não podia ser, por exemplo, de uma égua? Olha, acho que isso é uma invenção que eu não vou saber explicar a origem dela, mas o fato de a gente usar esse tipo de analogia, né, faz com que os próprios pais talvez se sintam mais seguros para falar sobre o tema. E daí envolve muito isso que a gente falou do tabu. Então a gente vive numa sociedade onde foi ensinado pra gente que é errado a gente falar sobre a sexualidade, é errado a gente abranger. Muita gente ainda tem a ideia que a educação sexual, por exemplo, na infância é falar sobre sexo com uma criança. E não é a gente explicar exatamente o
funcionamento do corpo dela. Então, muitas vezes os pais usam essa analogia para ficar um pouquinho mais leve, de assim, veio de um lugar lúdico ali, veio da cegonha, enfim, para eu não ter que explicar. Oi? Ver a sementinha, né? Mas o da semente ainda é um pouquinho mais ok, porque eu posso falar ali. E de repente eu posso até falar pro meu filho. Se falar, se fosse papai assim. colocou uma sementinha na barriga da mamãe. Não, minha mãe tinha contado que tipo, meu pai tinha colocado uma semente na comida, aí ela comeu e... E pronto, surgiu na barriga. Mas pelo menos você chegava na barriga, né? Não chegava pela cegonha, já tava mais real. Tipo, me tacava, assim. O que a gente pode, né, por exemplo, para uma criança pequena, a gente não vai explicar ali exatamente o que acontece, porque ela não tem nem maturidade ainda para entender. Mas a gente pode explicar que quando duas pessoas, elas têm ali um relacionamento, elas se gostam muito, elas fazem um tipo de carinho que é específico de namorados, e com esse carinho é ser implantada, de repente, uma sementinha na barriga da mamãe que vai nascer ali o bebê. Por quê? Porque isso eu não tô inventando uma coisa fantasiosa para a criança, né? Eu tô explicando de uma maneira lúdica para ela como que é esse processo. Porque se eu invento uma coisa fantasiosa, quando chega lá na frente que eu realmente tenho que falar como isso acontece, porque na adolescência esse papo da cegonha já não vai mais colar. E daí vai ficar aquela sensação de assim, puxa, fui enganado então, né? Esse tempo todo eu acreditei que existia uma cegonha, claro que isso não, racionalmente ali, a gente já não pensa muito nisso, mas vai ficar essa sensação de assim, mas será que meus pais realmente falam a verdade pra mim? Né? Porque quando eu perguntei, o pessoal inventou uma história totalmente aleatória pra me explicar uma coisa que de repente não precisava ser tão fantasiosa assim. Então é bacana a gente ter essa visão de assim, é importante que a gente adeque a linguagem pra criança, mas também não é um tema tão absurdo. Gostinho do Kate. Eu vou saber se eu tô pronto pra primeira vez. Então, essa questão da primeira vez, ela vai bem de encontro ao que a gente falou com relação ao namoro, né? Então, eu preciso me sentir confortável, eu preciso estar confiando na pessoa que eu gostaria de ter essa primeira vez, eu preciso me sentir respeitado e eu preciso me sentir também capaz de respeitar as vontades dessa pessoa. Então, ela é muito mais uma maturidade psicológica que a gente fala, de realmente estar se sentindo bem com aquela situação, do que necessariamente um momento que vai virar uma chavinha e você vai se sentir pronto, né? Então, é claro que vão ter inseguranças, então a gente não pode falar que assim, vai chegar um momento que você vai sentir 100% seguro. Talvez não, porque é uma coisa nova, é natural a gente ficar um pouquinho inseguro, um pouco ansioso, mas se for aquele momento em que você sente que aquela pessoa que tá com você, ela é uma pessoa que você pode confiar, que ela te respeita, que você realmente tem vontade, que não é uma pressão externa, ou da pessoa que está com você, ou até de amigos, então talvez esse seja o momento de você ter a sua primeira vez, mas é importante que você se sinta confortável e que a pessoa que está com você também se sinta confortável. Como saber se a minha parceira também quer transar? Quando a gente fala de relação sexual, a melhor coisa é a gente ter um diálogo aberto com as pessoas que a gente está tendo esse relacionamento, né? Então, a gente só vai saber se realmente a gente tiver essa conversa com a nossa parceira. É importante que a gente entenda que isso não pode ficar subentendido, de assim, ela me beijou, ela parece que ela tá feliz, então ela quer. Porque daí talvez a gente tá passando uma barreira e a gente tá desrespeitando a vontade dessa pessoa. Então, a melhor forma da gente saber se essa pessoa tá pronta, se ela realmente quer ter relação comigo, é exatamente eu tendo esse papo com ela, eu conversando, eu falando sobre o assunto, eu perdendo um pouquinho essa vergonha, né? Porque é um momento que todo mundo vai passar, né? Da mesma forma que eu vou ficar com vergonha, a pessoa que tá comigo talvez também fique com vergonha. Mas a gente conversando, a gente vai conseguindo até destrinchar ali quais são os medos dessa pessoa, quais são os meus medos, quais são os meus receios com relação àquilo, e aos poucos a gente vai entrando num acordo de, ela tá se sentindo pronta, eu tô me sentindo pronta. Então a melhor forma pra gente entender se a sua parceira quer ou não, é exatamente na conversa, né? É perguntando realmente abertamente. É por isso que é importante a gente quebrar essa barreira desse tabu com relação à sexualidade, porque quando a gente comunica é muito mais simples, é muito mais respeitoso para ambas as partes. Como saber se eu estou apaixonada ou é só atração física? A paixão, ou amor, né, ele tem ali uma construção. Então, a gente normalmente fala que ele tá atrelado ali a uma admiração, a um carinho, a uma vontade de ficar junto com essa pessoa. Já a atração física, ela normalmente está atrelada só ao desejo ali carnal mesmo, de assim, eu me sinto atraída pela aparência dessa pessoa, eu gostaria de ter relações com essa pessoa. Uma coisa não abona a outra. Pode ser que eu sinta ali esse amor pela pessoa e também tem essa atração, que é bacana também.
também, eu tenho essa atração física pela pessoa. Mas se for só atração física, muito provavelmente só vai estar relacionado ao que ela pode me oferecer ali de prazer. Não vai estar relacionado ao que ela é como pessoa, a personalidade dela, ao quanto eu admiro como ela é, porque isso já está mais relacionado ao gostar, ao amar a pessoa, a ter essa paixão por ela. Então a atração física ela tá muito mais relacionada a essa parte carnal mesmo, a esse desejo, e não necessariamente a pessoa em si, né? A pessoa internamente, as qualidades, a como ela é, como é a personalidade dela. A masturbação. Caralho. Masturbação. Tá parecendo eu. Masturbação. A masturbação faz mal pra saúde? Não, a masturbação ela não faz mal para a saúde, inclusive ela é uma boa tática para a gente conhecer o nosso corpo, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, entender melhor o nosso corpo, e é importante que a gente entenda que é um processo natural da vida de todas as pessoas, né? Não só vocês adolescentes, mas até adultos mesmo. Então é importante, inclusive em algumas situações, é até bacana para que a pessoa entenda o corpo dela. Muitas pessoas às vezes têm dificuldades, às vezes até em relacionamentos mesmo, de não sentir prazer, e através da masturbação elas vão aprendendo o que elas gostam, o que elas não gostam, qual tipo de toque que é legal, quais são as preferências delas. Então a masturbação, ela em momento nenhum ela é ruim. A única coisa que a gente precisa ter ali o local adequado, obviamente, né? Então a gente fala que quando a gente tem a criança que ela começa ali a ter o toque e tudo mais, a principal orientação que a gente dá para essa criança é que ela tenha um ambiente adequado para fazer isso, ela não pode fazer na frente das pessoas, por exemplo, e também que a gente tenha ali a noção de que tudo em excesso não é bacana. Então, se isso começa a prejudicar o convívio dessa pessoa em outros ambientes, né? Ou se isso começa a ser ali exagerado, daí talvez não seja muito bacana, certo? Mas não é um ato errado, um ato que não deve ser feito. Só precisa tomar alguns cuidados.